João capítulo 8. Evangelho segundo João capítulo 8. Então nós estamos vivendo dias, irmãos, que as pessoas elas falam sem pensar, as pessoas elas agem sem pensar. Ou seja, nós estamos vivendo dias de muita intolerância, nós estamos vivendo dias de muita impaciência, de muitos impulsos, muitas situações compulsivas em todas as áreas da vida do ser humano. E nós como igreja, na missão de evangelização, nós precisamos entender quem é maior e que está dentro de nós. Se é a fúria, se é a intolerância, ou se é o amor de Jesus já em nós. Amém ou não? Então a palavra do Senhor vai nos mostrar duas situações aqui nessa noite. Primeiro nós vamos ler João 8, a palavra do Senhor a seguir diz o seguinte: Jesus entrando foi para um monte das oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Diz glória a Deus, irmãos. Agora nós vamos ler para o livro que nós estamos lendo no mês, Mateus e Marcos, nós estamos lendo, né? E no capítulo 2, existe outra situação, que também pessoas chegaram até Jesus. E no capítulo 2, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor diz o seguinte. Está aí na tela, não é? Eu vou estar lendo na versão de cá. Marcos 2, 2, a seguir. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciavam-lhes a palavra. Jesus estava ensinando a palavra num lugar. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém, povo de Deus? Eu não vou dizer simplesmente como diz o meu apóstolo, que são textos autoexplicativos, até porque tem como haver um entendimento. Mas como eu iniciei, nós estamos vivendo em uma sociedade, igreja, imbuída de muita intolerância. Nós somos acometidos de intolerância religiosa, intolerância social, intolerância sexual e uma série de outras. Essa é a sociedade que nós estamos inseridos. Só que, lendo os textos da palavra de Deus, nós percebemos que isso não é coisa de hoje.
Hoje está mais às claras, hoje está mais talvez exagerado, mas sempre aconteceu, sempre houve situações em que pessoas carregavam dentro de si uma intolerância. E no ano da evangelização, eu gostaria nessa noite de compartilhar assim, como o Senhor compartilhou no meu coração. Se Deus nos permitiu uma missão para 2021, após um ano de tanta dor, que foi 2020, e adentramos o ano ainda também com dores, com medos, com perspectivas, com frustrações, e o Senhor, Ele nos chama para uma missão nessa casa. E você que está nos ouvindo também, eu creio que essa missão também é para você. E qual é a missão? Evangelização. O que é evangelização? A evangelização é o anunciar boas novas. E aí talvez alguns perguntem assim, e tem como falar de boas novas em situações que nós estamos vivendo? Sim, e é essa exatamente a nossa missão. Mas para isso, eu preciso entender assim, não só que eu fui comissionado ou destinado a essa missão que Jesus deixou para nós, mas eu preciso entender de fato e de verdade o que foi que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu preciso todos os dias ativar e avivar dentro de mim a missão pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ou então, eu não vou estar agindo como quem precisaria agir para levar boas novas ao mundo perdido, frustrado, cheio de compulsividade, cheio de intolerância, cheio de raiva, cheio de ódio. Quem entende o que eu estou falando diz amém. E na época de Jesus não era diferente, irmãos. A Bíblia está falando aqui de grupos de pessoas que eles trabalhavam sem nenhuma empatia por alguém que foi pego em flagrante de adultério. Apóstolo, você defende o adultério? Não, eu não defendo o adultério, mas eu defendo a pessoa. Eu gosto muito quando Jesus fala assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E o que tem isso a ver com evangelização? Porque muitos de nós, irmãos, nós deixamos de cumprir a missão do Senhor, porque nós olhamos para alguém que um dia caiu. Nós estamos aqui diante de uma mulher que caiu. A Bíblia só fala de uma mulher que foi pega em flagrante de adultério. Nós não sabemos o histórico dela além do erro que ela cometeu. Nós não sabemos mais nada da vida dessa mulher, a não ser que ela foi pega em adultério. Ela foi flagrada em adultério. E levaram essa mulher até Jesus. Levaram essa mulher até quem, irmãos? Até Jesus. Aqui, a situação dessa mulher, talvez numa sociedade, nessa época aqui, como na de hoje, quantos seriam os adjetivos atribuídos a essa mulher? Mas quantos pararam para imaginar como é que estava o coração dessa mulher? Porque nós, como igreja, a igreja, principalmente essa, a igreja do amor fraternal, e nós precisamos ter essa língua universal a começar aqui dentro. Que língua é essa? A língua do amor, a linguagem do amor. O amor que olha para o outro não simplesmente pelo erro, mas o amor que olha para o outro com uma alma. O amor que olha para o outro com empatia. O amor que olha para o outro entendendo assim, de onde foi que o Senhor me tirou? Ei, quem está aqui comigo? De onde foi que o Senhor me tirou, te tirou? De onde foi que o Senhor estendeu aquela mão enorme que Ele tem? E segundo a Bíblia, foi dentro de um charco enorme, de lodo. E Ele arrancou você de lá e colocou você sobre rocha firme. Tanto os que estão aqui, os que estão nos ouvindo aí fora, aqueles que ainda não passaram por esse processo, você é meu convidado especial para passar por esse processo também. E aqui está uma mulher que foi levada até Jesus, não para conhecer o poder redentor de Jesus, até porque nesse dia aqui ele ainda não havia morrido. Mas essa mulher não foi levada até Jesus para receber uma cura, para ser calada a sua aflição, para ser talvez sanada a aflição de espírito, o medo que ela estava passando. Não, ela foi levada até Jesus para morrer. Ela foi levada até Jesus para ser julgada por um erro. Ela foi levada até Jesus, por quê? Porque ela foi flagrada naquele tempo ali, naquele dia, naquele instante. E principalmente por um grupo de pessoas que a Bíblia está chamando aqui
E eu vou estabelecer como primeiro grupo escribas e fariseus. Quem eram os fariseus? Os religiosos da época. E a Bíblia está deixando aqui muito claro que eles insistiram com Jesus para saber qual seria a atitude de Jesus. Só que eles foram surpreendidos com a atitude de Jesus. Jesus estava ali escrevendo no chão ali, e com a cabeça baixa, e todos chegaram nervosos, com pedras. Você conhece essa história, e eu gostaria que você entrasse na história comigo. E aquele povo de um lado para o outro, com pedras enormes. Essa mulher tem que morrer, essa mulher tem que morrer, ela foi pega em adultério. E Jesus, com muita simplicidade, irmãos, está escrito aqui. E eles insistiam, querendo saber qual seria a atitude de Jesus. Jesus vai matar também, porque ele disse que ele não veio tirar nem um pingo do i da lei. Então ele também vai matar. E eles insistiram, porque os fariseus, esses escribas aqui, que eram os escritores, eram o povo rico da época, mas eles eram como se eles fossem os mandantes dentro do templo, dentro da igreja da época. E eles ficavam na cola de Jesus para pegar Jesus de um deslize. Só que eles esqueceram do que está escrito lá em... Cadê que eu anotei aqui? Não posso esquecer. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus era a figura do próprio amor. Jesus era a figura de quê? Do próprio amor. Para eu viver o ano da evangelização, se eu não deixar, se eu não permitir o amor entrar no meu coração, eu serei como esses fariseus e como esses escribas. Eu vou até Jesus para apontar o erro do irmão. Eu vou até Jesus para apontar o erro do líder, do pastor. Sabe por que eu estou frio, apóstolo? Porque o líder foi bruto comigo. Quantas são as pessoas que eu converso dioturnamente, de outros ministérios? Eu acredito que aqui também deve ter um bocado. Aí fora, onde você está me assistindo, também deve ter um monte de pessoas que estão frias, desconectadas dos céus, porque diz que está ferido com o líder. Aí eu pergunto, onde está o seu líder? Ele está lá pregando, totalmente irregular, e você está onde eu parei? Eu não aguentei. E aí eu quero pedir para essa igreja, se nós tivermos essa visão, nós vamos pegar aqueles que caíram, e nós vamos chegar diante de Jesus como esses fariseus. Mata Jesus, desce fogo do céu e consome. Porque ele pecou, ele caiu. E eu acredito que para abraçar a missão que Jesus nos deu, de evangelização, de apregoar as boas novas, eu preciso entender, aquele que não ama, ele não conhece a Deus ainda. Porque Deus é o quê? Amor. E aí Jesus, ele me respalda para o que eu estou falando, porque eles insistem com Jesus, o senhor não vai fazer nada, o que é que nós vamos fazer com essa mulher? E aí Jesus, com muita sabedoria, irmãos, eu acho lindo como Jesus rebateu a religião naquela época. A religião tem aleijado muita gente. A religião tem fechado a porta do céu para muitas igrejas. E Jesus rebate com muita veemência. E ele olha para aqueles homens que insistem que aquela mulher teria que morrer. E ele fala assim, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem pode dizer glória por isso? Sabe, o que me constrange com essa palavra é que muitas vezes nós, como réis mortais que somos, nós nos esquecemos de onde nós saímos. Nós nos esquecemos, sabe, igreja, que um dia só, um dia, 2, existem pessoas que ela passa um mês sem buscar a presença de Deus, e o velho homem se manifesta. A velha natureza, ela se manifesta. Então nós esquecemos que nós, sem a glória de Deus, sem a bondade de Deus, sem o amor de Deus, sem entender que Deus é Deus, nós não valemos nada. Nós somos mortais, cruéis, julgadores e religiosos. Nos escondemos atrás, às vezes, de uma religião. Eu sou bom e o outro não vale nada. E essa mensagem, ela me dá essa lição. E eu gostaria muito que os filhos dessa casa entendessem que Jesus nos chamou para levantar os caídos. Jesus nos chamou para apregoar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E aí Jesus, depois de perguntar, quem não tem aí, vocês aí. Ele olha, eu acredito que fecharam Jesus assim. E todos ali, né? Bora Jesus, fala logo.
Eu quero logo dar uma pedrada nela. Fala, Jesus. Aí Jesus, quem é que não tem pecado? Atira aí a primeira pedra. E eles começaram a se retirar. Eles começaram a se retirar. A Bíblia diz que de um em um eles foram se retirando. E eu fico ouvindo, irmãos, olha aqui. Não é drama para tocar nas suas emoções, mas pela fé eu começo a ouvir o barulho das pedras caindo no chão. Tract, tract. As pedras batendo no chão. Aquelas pedras enormes que serviriam para matar aquela mulher. Jesus, com tanta sabedoria, pergunta para eles, onde aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E as pedras começam a cair. E talvez você esteja perguntando, esse Jesus de amor, talvez você que esteja aí na sua casa, ou talvez até aqui nessa noite, envergonhado, cabisbaixo, está mal. Talvez a sua situação não foi um adultério, mas foi uma traição. Alguém te traiu, alguém te decepcionou, alguém te frustrou. Alguém, sei lá, deu assim, ó, bateu na tua face e tu não entendeu que precisava da outra. Alguém puxou o teu tapete, alguém te caluniou, alguém falou mal no teu nome e você ficou irado e você procurou, cadê Jesus? E eu te falo, o mesmo Jesus que olhou para essa mulher e perguntou para aqueles homens, quem não tiver, ei, você que não tem pecado aí, pode atirar a primeira pedra. Esse mesmo Jesus, ele está vivo. Esse mesmo Jesus, ele é o Senhor dessa casa. Esse mesmo Jesus, nos dias de hoje, ele não veio aqui simplesmente para falar assim, ó, você caiu, você está fora, mas esse mesmo Jesus, ele veio para falar para mim e para você, enquanto está vivo, tem esperança, mesmo caído, mesmo cortado, como disse Jó, mesmo uma árvore cortada, ao cheiro das águas, pode se ressuscitar, só que Deus, com toda a sua sabedoria, onisciência, onipotência, ele conta com uma igreja. Não uma igreja cheia de fariseísmo, religião, que pega o outro que está caído, que já está quase morto, e fica apontando o dedo, levando até Jesus e falando, mata Jesus, eu vou matar Jesus, se tu não matar eu mato. Aí Jesus começa a ouvir o barulho daquelas pedras, e ele levanta a cabeça, e ele olha nos olhos da mulher. E talvez você me pergunte, como eu já perguntei muitas vezes, mas porque Jesus sabia que aquela mulher estava errada. Jesus sabia que aquela mulher estava errada. Por que Jesus não fez nada? Ele não fez? Ele fez sim. Ele salvou ela da morte e olhou dentro dos olhos dela. Irmãos, o olhar de Jesus, sabe, o olhar de Jesus cura. O olhar de Jesus restaura. Amém? Quem lembra de Pedro quando estava preso? E Jesus preso e Pedro lá embaixo se escondendo nas fumaças. E aí Pedro está lá espraguejando que não conhecia Jesus. E aí Jesus vem descendo as escadas, amarrado. E aí o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus descendo. E a Bíblia diz que Pedro ficou tão abalado, e ele saiu ali daquele local, e ele foi chorar amargamente, copiosamente, e houve uma cura da vida de Pedro naquele instante, mesmo tendo negado Jesus. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Sabe qual é o problema da igreja? A nós que somos a igreja, nós olhamos para o outro com o nosso amor mesquinho, nós olhamos para o outro com o nosso amor intolerante. Nós olhamos para o outro com o nosso amor julgador. Nós olhamos para o outro com o nosso amor egoísta. E esquecemos que quando Deus olha para o outro que caiu, para o outro que está fora, para o outro que está talvez preso em um vício, Ele não está olhando com o meu olhar debilitado, com o meu olhar pequeno. Ele está olhando com o olhar dele. O próprio amor olha para aquele que está perdido, para aquele que está caído, e Ele estende a mão. Então, para se cumprir a evangelização nessa casa, eu preciso estar tão envolvido com o reino. Eu preciso estar tão envolvido com o céu, aleluia. Eu preciso estar tão envolvido com a glória, que o teu mais vil pecador, eu vou olhar para ele e vou falar, tem jeito. O jeito não sou eu, o jeito é Jesus. O jeito é Jesus entrar na tua causa. Sabe essa dor que tu pensa que vai te matar? Se Jesus entrar, vai sanar. Mas Jesus precisa olhar para mim e olhar para você e encontrar em nós alguém que esteja disposto a falar que Jesus é essa cura.
Então Jesus não estava ignorando o ato de pecado daquela mulher. Não, muito pelo contrário. Mas eu acredito muito que o perdão foi liberado naquele instante que ele fitou os olhos com aquela mulher. E a Bíblia deixa muito claro aqui, irmãos. No 7, os homens insistiam. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem nenhum pecado, esse atire a primeira pedra. E tomando e inclinar-se, continuou a escrever o chão. Ou seja, Jesus deixou no ar. Vocês que decidem. Você é demasiadamente santo, pode matar a pecadora. Eu acredito, irmãos, que essa pergunta também é pertinente para nós. Jesus, ele conta com essa igreja. Jesus, ele conta com a sua vida. Nós perdemos tempo com tantas coisas. Sabe, quando alguém chega na tua casa, quando um irmão chega na tua casa, você fala de quê? Do perdão do Senhor? Ou você fala da vida do outro? Você fala do problema do outro, do pecado do outro? Nós precisamos estar atentos com isso. Porque às vezes, nós que estamos de pé, e parece que nós ficamos atirando pedras. Sabe, Deus, ele tem uma forma de agir de auto-reverso. Enquanto eu estou falando do outro, a glória está indo embora. Agora, enquanto eu estou estendendo a mão para o outro, a glória está vindo para sobre a minha vida. Quem entende isso diz glória a Deus. E aí aquela mulher, no 9 ele diz assim, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Ei, você já parou para imaginar que talvez o cidadão que praticou adultério com aquela mulher estava ali no meio, se escondendo, camuflando, com a pedra também na mão? E aí você fala assim, ele deveria estar lá mesmo. Aí eu faço um paralelo conosco nos dias atuais. Você sabia que quando a gente começa a falar do outro, é como se aquele pecado saísse de lá e viesse para nós? Ou eu sou tão demasiadamente santo que eu tenho direito, eu me acho no direito de falar do outro. Eu interpreto dessa forma aqui nessa palavra, irmãos. E a Bíblia continua, e ele fala assim, no 10 agora. Não, no 9 ainda. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência. Eu lembro de Paulo, quando nós vamos ceiar, Paulo diz assim, olha, se o homem julgasse a si mesmo, não seria necessário ninguém o julgar. Diz glória. E aí eles continuam aqui, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, estou lendo 10, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ou, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então, lhes disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu não sei como é que está o teu coração ao chegar aqui nessa noite. Tanto você que pensa assim, eu estou muito bem. Ou talvez você que pensa assim, eu estou muito mal. Tanto você que pensa assim, eu estou uma bênção. Ou talvez você que pensa assim, eu não estou dando nem conta de orar. Mas eu tenho um convite para os que ou se dizem, ou pensam estar muito bem. Procure hoje ainda alguém, estenda a mão para ele, como Jesus fez aqui. Não condene, não está sobre nós o direito de condenar, de julgar ninguém. E se eu abraçar essa causa de julgar, de condenar, sabe o que vai acontecer com a missão que me foi dada? No lugar de acolher muitos, eu vou afastar muitos. Porque se o sujeito já está meio que com as pernas quebradas, e eu não o abraço, o que é que vai acontecer? E aquela mulher, ela fica assustada, ela olha para Jesus, e eu acredito que ela em lágrimas, e o Senhor não vai me matar, e o Senhor não vai me apedrejar, o Senhor não vai, porque ela sabia da fama de Jesus, ela sabia quem era Jesus, e ela pergunta para ele, e o Senhor? Não, mulher, eu também não te condeno. Ei, mulher, ei, jovem, ei, você que está frio, ei, você que talvez caiu. Eu acredito muito nessa palavra aqui. Jesus não está aqui para condenar nessa noite.
Ele está aqui para te resgatar. Ele está aqui, ó, para que você se renove na presença dEle. Vai sim chegar um dia que as oportunidades vão acabar. Mas hoje ainda é noite de oportunidade. Hoje ainda é noite que o Senhor te chama. Vem como está, vem como está. Aceita esse desafio de renovar, de conectar de novo. E você que está me ouvindo, seja aquele precursor de uma nova oportunidade na vida de alguém. Nós vimos nesse texto aqui os acusadores diante de alguém que já estava caído. Irmão, você não está entendendo. Jesus, ele não eliminou a lei, mas eles sabiam que pela lei de Moisés aquela mulher ia morrer. Então o Senhor não nos dá direito de profetizar a morte da vida de ninguém. Os que estão mais próximos de mim, tem uma coisa que eu aprendi com o meu apóstolo, eu pego pesado. Quando eu vejo alguém falando assim, a minha sinusite, a minha dor de cabeça, para! Tu está profetizando morte, tu está profetizando doença, para! A minha ansiedade, a minha depressão, você pode até ter, mas em nome de Jesus profetiza como homem e mulher de Deus, não é sua, não é sua, amém ou não amém? E aí, olha, Jesus não acusou, Jesus não condenou. E aí talvez você esteja pensando, e eu quero fazer um paralelo com aqueles 4 amigos. Nós vivemos dias ainda, irmãos, que a nossa sociedade, porque que ela se torna tão intolerante, o relacionamento interpessoal, presta atenção que isso é muito sério, a justificativa da intolerância das pessoas, o relacionamento interpessoal, ele está cada vez mais escasso. As pessoas, elas se relacionam por uma máquina, por uma tela. As pessoas, elas sentam à mesa para se alimentar, cada um com um aparelho. A maioria das pessoas são dessa forma. As pessoas conseguem falar textos enormes por uma tela, mas as pessoas estão com dificuldade de olhar nos olhos. As pessoas estão com dificuldade de estender a mão. E por isso o nível de intolerância está aumentando. Mas esse texto aqui me mostra 4 homens, 4 jovens que entendeu que a amizade vale muito, irmãos, vale muito. E eu quero convidar essa igreja, não tenha 5.000 amigos no Facebook, não tenha 1.000 seguidores no Instagram, mas tenham amigos sinceros. Amigos que você vai olhar nos olhos dele e falar assim, amigo, eu estou mal, ora comigo. Amigo, eu estou precisando que tu me leve até Jesus. Olha, amigo, eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou paralítico, eu estou cego, eu estou surdo. Mas olha, eu não quero morrer assim, me leva até Jesus. Porque eu acredito, irmãos, eu acredito que esse é o verdadeiro evangelismo. Então olha, 4 jovens que nós lemos aqui, a cura, Marcos 2. 4 jovens tiveram iniciativa, 4 homens tiveram iniciativa ímpar. Eles sabiam da fama de Jesus, eles sabiam dos feitos de Jesus, eles sabiam que onde Jesus estava, ali estava uma multidão, ali estava um povo, tudo querendo ser curado. E não muito diferente de hoje, irmãos. Se nós começarmos a fazer aqui as reuniões de cura e libertação, de expulsar demônio, essas cadeiras ficam lotadas. Porque as pessoas, elas querem resolver problemas, elas não estão preocupadas muito com Deus da salvação. Mas aqui tem um exemplo de alguém que estava preocupado em que um amigo que não poderia andar tivesse um encontro real com Jesus. E eles pegam de uma forma assim muito surreal, uma forma assim muito diferente, irmãos. O amigo não poderia andar, naquela época não tinha cadeira de roda, então aquele amigo foi em uma cama, carregar uma cama ou uma rede, que na época era costume carregar na rede. A Bíblia fala de cama, mas eu até creio que era uma rede, cada um carregando de um lado, e chega no lugar que Jesus está, a esperança da cura, a esperança do milagre. Quando eles chegam lá, eles não podem entrar. Por quê? Porque o local já estava lotado. Os amigos não desistiram, os amigos tinham um foco, os amigos tinham um objetivo, os amigos queriam ver a mudança de destino daquele outro amigo que não conseguia andar. Os amigos queriam ver o milagre na vida daquele irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. Quando tu olha para o teu irmão,
Quando tu olha para o teu ente querido, para o teu marido que às vezes a droga está levando, o vício está levando, o cigarro está levando. Quando tu olha para o teu filho que saiu das suas entranhas, que você olha para ele e ele não está querendo nada com o evangelho. Quando você olha para o teu parente, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu tio, para o teu padrasto, para a tua madrasta, e ela está totalmente cega. Qual tem sido a tua atitude? Eu já falei, né, apóstola? Mas está difícil. As pessoas aceitam tudo, menos a palavra. E eu aprendo muito com esses homens. Meu Deus, que coisa linda, que insistência. A casa está fechada, volta. Não tem como esse homem entrar. Olha, ele ocupa muito espaço, volta. Eles não voltaram. Eu fico imaginando a história, irmãos. Ele vai para um lado, eles vão pela janela, eles vão no fundo da casa, eles vão na frente da casa. Não tinha como, estava lotado. Não tinha Covid naquela época, não tinha problema de aglomeração. E eles olham para um lado, para o outro, não tinha como. E algum deles, eu não sei qual. Nós não vamos sair daqui sem esse milagre. Nós não vamos sair daqui com o nosso amigo do mesmo jeito. E aí um deles fala assim, olha, eu já sei. Vamos subir, vamos abrir um buraco no telhado. Vamos fazer com que Jesus veja ele. Nós não podemos entrar pela entrada da frente, mas nós podemos descer. Calcula aí, Jesus deve estar no meio. Jesus deve estar bem no meio da casa. Calcula aí o meio, abre lá em cima e vamos descer com as cordas. Qual tem sido o teu esforço para tirar o teu amigo que está caído, que está perdido, que está cego do lugar que ele está? Olha o que esses homens fizeram, irmãos. Eu acredito na palavra de Deus. Quem acredita na palavra de Deus aqui? Quem acredita na palavra de Deus aqui? Mas sabe, outra coisa que eu aprendo, outro ponto dessa palavra aqui? Sabe por que muitas vezes nós não nos esforçamos para tirar alguém do lugar que ele está? Porque nós estamos muito envolvidos com as nossas coisas. Não tem como evangelizar. Não tem como ganhar alguém para Cristo. Nesse mundo de tanta atividade, proatividade que nós estamos. Mundo que eu preciso cuidar das minhas coisas, das minhas finanças, do meu trabalho, dos meus filhos, do meu marido, da minha casa. Que dia é que eu vou poder me esforçar por alguém? Eu não vou poder me esforçar. E nessa noite o meu Deus me autoriza a dizer, é tempo de priorizar a missão para a qual o Senhor te chamou. Quem está aqui comigo diz amém. É tempo de você olhar para você, igreja. Ei, eu falo isso com muito temor e tremor. É tempo de você olhar para você e falar assim, o que eu tenho feito para o Senhor? O que eu tenho feito com as oportunidades que o Senhor tem me permitido? Sabe, porque nós vivemos dias que muitos brigam por esse microfone aqui, ó. Ah, se eu tivesse oportunidade, eu ia falar. Tem um amigo do lado da tua casa que tu não vai precisar de microfone. Quem está aqui comigo diz amém. Talvez tenha alguém que dorme na cama com você, esposa. Ou esposo, às vezes tem alguém que dorme com você. Mas olha, o esforço para apresentar essa esposa para Jesus está muito raso. Está muito pouco. E então Deus me autoriza a dizer, qual é o esforço? Ou perguntar, qual é o esforço que você tem feito para que alguém seja salvo? Qual é o esforço que essa igreja aqui, Centro Apostólico Filadélfia, ei, amigos da live, amigos, irmãos, filhos dessa casa que não estão aqui hoje, amigos de outro ministério, simpatizantes dessa casa. Muitas vezes nós recebemos e ficamos aflitos. Quando que vai ter uma conferência? Quando que vai ter um encontro? Porque eu quero receber mais e mais. E eu falo para você em alto e bom som, o que você tem, se for transformado em esforço, tem como salvar muitos. Amém ou não amém? Quem está comigo? E aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Estou lendo 2:4. A Bíblia fala assim, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé. Vendo-lhe o que, igreja? A fé. Jesus foi surpreendido. Você sabia que nós podemos surpreender Jesus? Não, apóstolo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe até o que eu vou falar. Mas a Bíblia está dizendo aqui, tudo bem que ele ainda não tinha sido assunto, mas eu tenho
certeza, irmãos, que Deus está procurando nos nossos dias pessoas que o surpreenda com atitudes sobrenatural, surpreenda com atitudes incomuns, para que outros possam ser salvos e o nome dele ser glorificado. Quem está aqui comigo diz glória. Deus nos quer saindo do raso, Deus nos quer saindo do comum, Deus nos quer saindo, sabe, da mesmice espiritual. Eu, minha casa, meu marido, meu filho, minha fé. E eu falo para você, tu quer que a tua fé seja surpreendida? Tu quer chamar a atenção de Jesus como esses homens não estavam pedindo por ele? Sabe quando é que você fica totalmente ativado? Esses homens aqui, olha, eles não estavam pedindo por ele. Mas sabe quando é que você surpreende Jesus? Quando você faz pelo outro. Quem está aqui comigo diz amém. Olha, Jesus resume 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ah, eu tenho um amigo, eu amo meu amigo. Eu conto tudo para o meu amigo, só não conto de Jesus para ele. Só não me esforço para que eu ganhe ele para Jesus. Ei, tu não ama não. Porque se tu amasse de verdade, tu ia entender que, olha, esse mundo jaz o maligno. De verdade, igreja, o que é uma pessoa hoje sem Jesus? O que é uma mãe hoje sem Jesus? O que ela gera? Uma mãe sem Jesus. Superproteção, egoísmo, egocentrismo, ciúme. Tudo isso ela vai gerando no filho. Agora, uma mãe com Jesus ama de tal forma que libera. Vai, filho, cresce. Cresce, filho, cresce. Olha, eu te envio, pode crescer, para a glória de Deus. Quem está comigo diz glória. O que é um pai, irmão, sem Jesus hoje? O que é um pai sem Jesus, de verdade? Qual é a música que um pai sem Jesus canta para o filho? Qual é o modelo que um pai sem Jesus hoje deixa para o filho? De brigar, de vício, de guerra, de quê? De pornografia? Que ele tem que ser o bem-sucedido, de qual forma? Aí, ó, eu chamo a atenção, digo eu agora e não Deus mais. Tu quer ter uma fé bem-sucedida? Se envolva com o evangelho, se envolva com o reino. Tira os olhos, me perdoa a franqueza, tira os olhos do seu umbigo. Coloca os olhos assim no foco do Senhor e fala, Senhor, em que o Senhor quer me usar? Senhor, me põe as palavras da minha boca que eu vou falar. Porque muitos de nós falamos de tudo enquanto, mas quando é para falar do amor de Deus, não falta palavras. Mas aí a Bíblia deixa claro que a minha boca fala o que o meu coração está. Oh, irmãos. Voltando para os homens aqui, a Bíblia fala assim, olha. Mas, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E mais uma vez se manifestam os fariseus, ou os escribas. E começaram a ficar questionando, quem é esse homem bem aí, para perdoar pecados? Mas quem é esse bem aí? Isso é demônio, não, isso aí não está certo não. Irmão, sabe quando tu nunca faz nada e critica todo mundo? Eita, apóstola, Jesus quer mudar isso em nosso meio. No ano da evangelização, é lógico que nem todo mundo vai pregar igual, nem todo mundo vai ter a mesma habilidade, nem todo mundo vai ter a ideia de colocar alguém por cima do telhado, mas Deus também tem uma ideia para você. Ei, Deus também tem uma estratégia para você. Amém ou não? Deus também tem algo para fazer através de você. Agora ele precisa olhar lá de cima e ver uma disponibilidade no meu coração e no teu coração. Quando Jesus fala aquilo e aqueles homens começam a se levantar novamente, Jesus vai lá e cala a boca daqueles homens dizendo assim. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam assim, disse-lhes, por que arrazoais, estou lendo 8, sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias, não importa o método. Eu falo isso para você aqui em alto e bom som. Você que está aí também do outro lado. Não importa o método. Deus, ele quer ver o teu resultado. Que resultado, apóstolo? Traga outro para Jesus. Traga outro para Jesus. Traga outro para Jesus. Quem está vivo diz amém. Traga outro para Jesus. Traga outro para Jesus. Quando eu falo de método, irmão, é assim. É o seguinte, olha.
Às vezes eu não sei falar olhando nos olhos, mas eu sei mandar uma mensagem, eu sei fazer um bilhete. Isso é um método. Às vezes eu sei falar para ele assim, olha, como disse Paulo lá em Coríntios 11, olha para mim, seja meu imitador. Pega um amigo e fala assim, amigo, olha, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Tu tem dificuldade, pode fazer tudo que eu faço. Isso também é um método. E que tem estado em escassez. Porque hoje as pessoas convertem, e aí quando olha para aquele que ganhou ele vai assim, eu estou fraco, estou pensando em desistir. Como é que ele vai ficar em um lugar que você que trouxe ele desistiu? Quem está aqui comigo diz amém. Então nós precisamos passar para as pessoas que o nosso Jesus, ele é sobrenatural, ele é fenomenal, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E se alguém perguntar, e por que na sua vida não está acontecendo? Eu tenho a resposta se você ainda não tem. Porque você ainda não está totalmente envolvido com a glória. Nós tivemos uma experiência muito legal lá no monte ontem, sábado. Quando eu falo muito legal, muito sobrenatural. Renovo para alguns jovens. Renovo. O sacrifício de estar no monte é algo tremendo, irmãos. Por quê? Porque nos tira da nossa zona de conforto. Porque nos tira daquele mundinho ali, sabe? Que se o telefone tocar, eu já desvio tudo que eu estava fazendo e eu vou cuidar de outra coisa. Se alguém bater na porta, eu paro tudo lá no monte, não tem como atender ninguém. Porque é só você, o mato, o céu e Deus e acabou. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz glória a Deus. Apesar que ontem estava conosco os quadrúpedes lá, mas tudo bem, passou. Então o que acontece? Qual é mais fácil? Qual é mais fácil, escriba? Falar que os seus pecados estão perdoados ou falar, levanta e anda? Deus está procurando uma geração, irmãos, que não tenha medo de falar assim, através de Jesus, os seus pecados estão perdoados. Deus está procurando uma geração, sabe essa geração nervosa que tem toda a resposta na ponta da língua? Que você possa ter essa resposta. Ei, estão perdoados os teus pecados em o nome do Senhor Jesus. Quem entende o que eu estou falando diz glória. Aposta, mas isso aí é muita autoridade, sim. Não tem como nós servirmos ao Senhor nesses dias. Último tópico. Não tem como nós servirmos ao Senhor nesses dias sem autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é imposta, é conquistada. Em todos os dois exemplos, Jesus, com muita autoridade, ele desmancha ali a arrogância dos fariseus, a arrogância dos religiosos. Ele desmancha como? Com uma autoridade espiritual. Ele não precisou bater no peito e falar assim, eu sou Jesus. Ou se ele poderia até falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, segundo João 14,6. Para tudo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode parar com isso, mas ele não fez isso. Nas duas partes, nos dois textos, em um ele perdoou e no outro também ele perdoou e ainda curou. E aquela outra mulher lá que foi pega em adultério, ele não só perdoou, mas ele também curou de dentro para fora. Eu creio dessa forma, porque não tem como ficar face a face com Jesus e sair da mesma forma. Quem está comigo diz glória. Então nessa noite, encerrando a minha fala, quem quer ser um evangelista nesse lugar? Quantos creem que Deus quer te usar para tirar alguém das cadeias, das prisões espirituais, das prisões também no mundo físico? Quantos creem que nesse exato momento, irmãos, nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, no mínimo 40 pessoas ao redor do nosso Brasil estão exatamente agora tentando suicídio? Que absurdo é esse? Pesquisas comprovam isso. E eu estou aqui sendo simples falando em 40, porque eu estou falando de todo o Brasil. Quantos creem, irmãos, que nesse exato momento, tem alguém tão sem esperança, que a depressão começou a abraçar, de uma forma tão imensa. E eu quero falar para você que em o nome de Jesus, sabe essa fé que você tem que estar pensando que está desanimada? Essa pequena fé, talvez o tamanho de um grão de mostarda, pode tirar alguém desse calabouço, pode tirar alguém talvez da corda do pescoço, pode tirar alguém talvez do abismo, pode tirar alguém da dor do adultério, da dor da traição, da dor da facção. Quem entende o que eu estou falando diz glória a Deus. E eu pergunto, o que é que você tem feito com a tua fé?
Jesus olha para aqueles homens e fica surpreendido. A Bíblia está dizendo que Jesus ficou surpreendido, porque ele nunca tinha visto tamanha fé, tamanha atitude, tamanha situação de querer ver alguém bem, sabe? Eu quero muito que Deus mude a história da minha casa, a minha própria história. Se envolva com os perdidos, se envolva com aqueles que o Senhor tem te dado a oportunidade todos os dias, e às vezes você deixa passar. E nessa noite, o que o Senhor pediu para eu ministrar, eu passei para a igreja. E agora eu tenho um desafio para nós. O desafio para nós é, só os que amam Jesus aí. Só os que amam a Deus aí, diz glória a Deus. Só os que amam o Senhor, diz amém. 1 João 4,8 diz que os que amam, aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Sabe aquele perdido? Sabe aquele que comprou, não te pagou? Sabe aquele que falou mal de você? Quando eu amo de verdade, eu estendo a mão para ele e perdoo, porque ele não está sabendo o que ele está falando. E nós precisamos começar isso, irmãos, até dentro da igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja, que era para estar levando palavras de vida eterna, e nós estamos ainda presos como os fariseus e os escribas, falando uns dos outros. E nessa noite, o Senhor quer mudar isso aqui. Quem quer essa mudança, diz glória? Quem quer essa mudança de verdade, diz glória? Para eu cumprir a missão que o Senhor tem na minha vida, eu preciso vivenciar este versículo aqui. Eu preciso deixar o amor de Deus tomar meu coração. Mas tomar de tal forma que eu vou entender assim, olha, se eu amar ao Senhor sobre todas as coisas, vai ser muito fácil eu tolerar, eu estender a mão, eu abraçar. Mas ele me traiu, apóstolo. Tá bom, tá doendo? Daqui a pouco passa e você vai lá, perdoa. Apóstolo, mas você não sabe o que aconteceu. Tá bom. Aqui eu estou diante de uma mulher que foi pega em adultério, e eu estou diante de 4 homens que abriram um telhado para introduzir um amigo diante de Jesus. Então, 2 situações em que pessoas levaram até Jesus, pessoas com as motivações totalmente diferentes. Uns levaram uma pessoa até Jesus, uma mulher, para ser morta. E outros levaram uma pessoa até Jesus, um amigo, para ter vida, para ter cura. Que tipo de pessoa você quer ser dentro da casa do Senhor? Que tipo de pessoa você quer ser nessa sociedade? Fria, calculista, que ninguém acredita mais em ninguém. Essa resposta está dentro de você.